Pensa num número. 12.000 dias. 12.000. O que isso te diz? Assim, solto, parece só número. E a gente já começa com a pergunta óbvia. Por que exatamente 12.000 dias? Pois é, parece um número meio aleatório, mas tem um simbolismo muito forte nesse contexto. 12.000 dias dão aproximadamente 33 anos. Ah, 33 anos. E, segundo esses ensinamentos, essa é uma idade-chave. É a idade que os evangelhos apontam que Jesus iniciou seu trabalho público, sua missão. Ah, então é uma referência direta, não é um número tirado do nada. De forma alguma. O texto usa isso como uma espécie de régua simbólica. E o autor não para por aí. Ele dá outros exemplos para reforçar a ideia. Certo. Menciona que o mestre Samael, que é uma figura central nessa linha, teria levado cerca de 30 anos para realizar a grande obra. Entendi. E até cita os 56 anos que Moisés teria dedicado à sua jornada. A conclusão que o material apresenta é que esses 33 anos, os 12.000 dias, são um marco. Um tempo considerado viável para alguém realizar essa grande obra em si mesmo. Porque a grande obra e autorrealização são termos que a gente ouve bastante, mas o que é, concretamente, a grande obra dentro desse sistema? Ótima pergunta. O texto define como um trabalho superior de autorrealização, que corresponde diretamente ao que é chamado de caminho reto ou via da cristificação. Certo. Traduzindo isso, não é só sobre, sei lá, alcançar um estado de paz. É um processo ativo de transformação radical do indivíduo. Uma transformação? Isso, que envolve criar certos veículos internos, os corpos solares, para poder atuar conscientemente em outras dimensões. É um trabalho de alquimia interior mesmo. Entendi. Então é um caminho bem definido e, pelo nome caminho reto, imagino que seja o mais direto. Mas ele é o único? E aqui a coisa fica interessante. Não, ele não é o único. Na verdade, o texto deixa claro que essa é só uma das 4 opções. 4. 4. Além do caminho reto, existem o caminho espiral, o caminho direito e, por fim, o caminho esquerdo, que é o caminho das escolas da magia negra, mas a análise se concentra nos 3 primeiros. Ok, então o foco é no reto, espiral e direito. Exatamente. E o autor faz uma ressalva muito importante. Não se deve confundir esses caminhos com tipos de escolas ou graus de consciência. São jornadas, são estratégias de evolução totalmente distintas. Pensa assim, é como escolher entre correr uma maratona, fazer uma trilha de vários dias ou, sei lá, pegar um atalho estratégico. São abordagens com níveis de esforço, risco e recompensa totalmente diferentes. Gostei da analogia. Então, vamos começar pela rota mais intensa. Aqui parece ser para quem tem pressa e, assim, uma tolerância ao sofrimento bem acima da média. O caminho reto, É por aí mesmo. que as fontes chamam de caminho da cristificação. Exatamente isso. O caminho reto é a via expressa, a escalada direta da montanha. O processo é um mergulho de cabeça, sem pausas. E como funciona? Ele envolve passar por etapas bem definidas. Iniciações menores, depois as maiores, as venustas, e culmina nos famosos 12 trabalhos de Hércules, que acontecem em fases bem avançadas. O objetivo final é levar a alma direto para o absoluto. É o caminho da ressurreição, da ascensão total. Ok, peraí. Você falou iniciações venustas. É um termo bem específico. Se fosse para traduzir isso para quem nunca ouviu falar, o que seriam? Boa pergunta. De forma bem simples, pensa nas iniciações como etapas de desenvolvimento da consciência. As venustas são um estágio particularmente avançado, ligado à criação de corpos internos mais sutis e ao trabalho com energias muito, muito elevadas. É um nível de mestria bem profundo. Entendi. E quem percorre esse caminho são os chamados bodhisattvas de compaixão. Certo, bodhisattvas de compaixão. Outro conceito-chave. Isso quer dizer que é um caminho para pessoas especificamente compassivas?
Isso. Mas a compaixão aqui tem um sentido quase técnico, sabe? Não é só ser uma boa pessoa. O Bodhisattva é aquele que, mesmo podendo se libertar sozinho, escolhe voluntariamente ficar ligado à humanidade para ajudar os outros. É um sacrifício consciente, então. Exatamente. Por isso o caminho é descrito como longo, sofrido, cheio de renúncias. A motivação não é egoísta, não é só eu quero me salvar, é quase um projeto coletivo. Faz sentido. A intensidade do sofrimento está ligada à profundidade do compromisso com os outros. Mas me diz uma coisa, a fonte diz que é possível fazer tudo isso em uma única vida. Isso parece sobre-humano. E a fonte deixa bem claro que isso é extremamente raro. É uma possibilidade, mas reservada para almas que eles chamam de muito antigas, que provavelmente já fizeram boa parte desse trabalho em outras vidas. Ah, entendi. Não é para qualquer um. Não é como se alguém pudesse decidir hoje, do zero, vou me cristificar em 33 anos. Já existe uma bagagem, um preparo de muitas vidas. Para a grande maioria, essa não é uma opção realista. Certo. Esse primeiro caminho é para quem tem muita pressa, uma força de vontade de outro mundo e uma vocação para o heroísmo. Mas e para o resto de nós? Para quem precisa de um ritmo mais humano, existe uma alternativa? Com certeza. E aí a gente entra no segundo caminho, o caminho espiral, conhecido também como o caminho dos Budas. Ok. A analogia da montanha continua perfeita aqui. Em vez de escalar a parede vertical, quem está no caminho espiral sobe contornando a montanha. A subida é mais longa, mas é muito mais suave, mais gradual. E na prática, como funciona essa subida contornando a montanha? A alma tira umas férias? De certa forma, sim. E aqui é que fica realmente interessante. O processo é cíclico. A alma que escolhe essa via trabalha para realizar uma ou duas iniciações por existência. Ela avança um pouquinho. Só uma ou duas? Isso, aprende uma lição, integra aquele conhecimento e depois se recolhe para um longo período no que as fontes chamam de nirvana. Férias no nirvana? Como assim? Isso quebra completamente a imagem de uma jornada espiritual como um esforço sem descanso. O que a alma fica fazendo lá? Não é bem um resort, mas a ideia de descanso é central. Só que não é um descanso passivo, sabe? É um período de assimilação. Entendi. Pensa num atleta. Ele treina intensamente, mas o crescimento muscular acontece no descanso, quando as fibras se reconstroem. A alma, nesse caso, está integrando o aprendizado de uma vida inteira, digerindo as experiências. E depois? Depois dessas férias, que podem durar séculos, ela retorna à Terra com uma missão específica. Cumpre a tarefa e, ao desencarnar, volta para o Nirvana. O avanço é de grau em grau ao longo de milênios. Nossa! Então o contraste é brutal. O caminho reto é para quem quer resolver tudo de uma vez, custe o que custar. Exato. O espiral é para quem joga o jogo a longo prazo, com paciência, aceitando que a jornada vai levar muitas e muitas vidas. Perfeito. E o mais curioso é que a mecânica por trás dos dois é a mesma. O despertar da energia Kundalini, os processos internos, tudo isso é idêntico. O que muda, então? O nível de exigência. No caminho reto, a perfeição moral, psicológica é exigida aqui e agora, sem desculpas. No caminho espiral, essa mesma perfeição pode ser construída, tijolo por tijolo, ao longo de incontáveis existências. É a diferença entre construir um prédio em 1 ano ou em 30. Já vimos a via expressa e a panorâmica, mas a fonte aponta para uma terceira rota, que é praticamente desconhecida hoje e que, sinceramente, soa quase como um plano de fuga. O caminho direito. É uma definição excelente. O caminho direito é surpreendente porque a proposta dele é única. Ele oferece a chance de não precisar mais voltar a este mundo. Mesmo sem ter completado a grande obra? Exatamente. Mesmo sem ter completado. É uma espécie de saída lateral. E segundo as fontes, a gnose através do mestre Samael seria a única escola no mundo moderno que fala abertamente sobre essa possibilidade. Isso é curioso, porque seria um caminho tão pouco conhecido, quase secreto.
A fonte não especifica, mas a gente pode especular. Talvez seja uma rota que só se torna viável ou necessária em épocas de grande crise, como a que as fontes chamam de Kali Yuga, a nossa era. Uma saída de emergência para tempos difíceis. Exato. Em tempos mais harmoniosos, talvez não fosse tão relevante. Ok, vamos detalhar esse plano de fuga, porque ele é bem específico. Como funciona? O primeiro passo é a pessoa encontrar um mestre ou uma escola que ensine o que eles chamam de doutrina da liberação. Ela aprende as técnicas, trabalha para despertar a consciência e, quando se sente pronta, chega o momento decisivo. E qual é? Antigamente, que isso acontecia em templos. Com a assistência do mestre, o discípulo pronunciava mantras específicos com o objetivo de desencarnar conscientemente. Uau! E o que acontece depois? É aí que a jornada começa de verdade, né? Exatamente. Do outro lado, já no mundo espiritual, a alma precisa enfrentar o que a fonte chama de as 3 provas máximas. E é aqui que a coisa fica séria. Certo, vamos com calma. As 3 provas máximas. A primeira é enfrentar o espectro da morte. O que é isso? Pensa em confrontar seu medo mais primordial. A alma, recém-desencarnada, se depara com uma figura terrível, o guardião do umbral. É a personificação de todos os seus medos sobre o fim, o nada. E a prova é lutar contra ele? Não. A prova é compreender que essa figura é uma criação da sua própria mente. É preciso atravessá-la sem medo para provar que você superou o apego à existência física. Ok, faz sentido. E a segunda, provações sexuais. O que seria isso? Tentação? É sobre o domínio da energia criadora. A alma é exposta a visões e sensações de extremo prazer que podem ser sedutoras ou repulsivas. O teste é manter o equilíbrio, não se identificar nem com desejo nem com a aversão. É uma prova de pureza, de autocontrole? Exatamente. Falhar aqui significa ser puxado de volta para o ciclo de desejos que nos prende ao mundo material. Entendi. E a terceira prova? Enfrentar os próprios medos. Isso não é parecido com a primeira? É um pouco diferente. Enquanto a primeira é sobre o medo universal da morte, a terceira é sobre os seus medos pessoais, seus demônios internos. A alma é forçada a confrontar os traumas, as culpas, as vergonhas. Tudo que foi varrido para debaixo do tapete. Tudo. É a prova da coragem psicológica. Olhar para o próprio abismo interior sem vacilar. Que processo intenso. E o resultado é: ou passa ou não passa, imagino. Exato. Se a alma falhar em qualquer uma das 3, o processo é interrompido. Depois de um tempo, ela simplesmente renasce. Volta para a roda do Sansara. Mas, se for bem-sucedida nas 3, ela ganha o direito de ser conduzida a um reino elemental. Reino elemental. É um tipo de paraíso? Não é o destino final, mas é um lugar seguro, um paraíso da natureza, longe da complexidade e do sofrimento do mundo humano. E lá a alma fica de boa. Ela continua seu trabalho de purificação com a ajuda do que as fontes chamam de Divina Mãe, eliminando defeitos, mas num ambiente protegido, sem as tentações. Com o tempo, ela se torna um Buda elemental. Isso soa bom demais para ser verdade. Sair do jogo e voltar depois numa época de ouro. Qual a pegadinha aqui? O que a pessoa perde ao escolher essa rota? A contrapartida é crucial. Este caminho não confere graus, não há iniciações e, o mais importante, não se constroem os corpos solares. Ok, corpos solares. O que é isso? Uma metáfora para a alma? É uma forma de descrever a criação de veículos internos, mais sutis e permanentes, que permitem à consciência atuar em outras dimensões. Pensa no corpo físico como um carro. Os corpos solares seriam um barco, um avião, um foguete, que te permitem navegar pelo astral, pelo mental. Entendi. Nos caminhos reto e espiral, o objetivo é construir essa frota de veículos. No caminho direito, esse trabalho é adiado. A alma sai do jogo, mas sai com o mesmo carro que tinha antes. Entendi. Então não é uma graduação. É como trancar a matrícula na universidade, para evitar um semestre muito difícil.
É a analogia perfeita. Com a promessa de que você pode voltar quando as condições estiverem melhores. Exatamente. Você não avança nos créditos, não pega o diploma, mas evita a reprovação e o estresse de um período caótico. A aposta é que, no futuro, numa época de ouro, as condições do mundo serão tão favoráveis que vai ser muito mais fácil retomar os estudos e buscar a graduação. Certo. Acho que agora temos o mapa completo. Se a gente for resumir, o caminho reto é o sprint de altíssima intensidade, para quem quer resolver tudo numa vida só. Isso, com esforço máximo movido por uma compaixão heróica. Já o caminho espiral seria a maratona. Uma jornada de longa distância, com ritmo sustentável, com pausas. Pausas estratégicas para assimilação, distribuída ao longo de muitas, muitas vidas. É o caminho da paciência. E o caminho, por fim, é a saída de emergência. O caminho direito, o adiamento estratégico. Perfeito, é escolher sair da corrida para não se machucar num trecho perigoso, com a intenção de voltar a competir no futuro. Quando a pista estiver melhor. Exatamente. Então, para recapitular, temos um mapa bem claro. Primeiro, o caminho reto. A via expressa um sprint de 12 mil dias super árduo para a libertação total numa só vida. Mas reservado para almas muito experientes. Certo. Depois, o caminho espiral. A maratona cósmica, lento, suave, uma evolução gradual ao longo de muitas e muitas vidas, com longas férias no Nirvana. Isso. De abandonar a corrida por um tempo, evitando reencarnar nos tempos difíceis. Para talvez voltar à pista numa era mais favorável, mas sem avançar na jornada em si. A síntese é essa. O material nos oferece um manual de como são essas jornadas. As regras, os custos, os benefícios de cada uma. Exatamente. Sabe, deixando de lado o contexto espiritual específico por um momento, essas três abordagens são, no fundo, modelos que a gente usa para tudo na vida, né? A abordagem direta e intensa, a gradual e constante e a pausa estratégica para reavaliar. Isso me faz pensar. Qual desses caminhos ressoa mais com a forma como cada um de nós encara as próprias grandes obras? Seja na carreira, nos relacionamentos, fica aí a reflexão.